estar abrindo no livro de 1 Timóteo. No capítulo 1 e no versículo 3. Amém? Todos encontraram? Fica depois de Tessalonicenses, Coríntios e antes de Pedro. Amém? Então, fala assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Os irmãos podem estar assentando. Já tem algumas semanas que eu reflito sobre algo que eu venho visto acontecer com muita frequência nas igrejas. E recentemente eu assisti um vídeo que me chamou um pouco a atenção sobre uma pessoa que saiu da igreja, e a maioria das pessoas que saem da igreja, elas saem também falando mal da igreja. Seja da igreja, seja dos irmãos, seja do que viveu, do que elas achavam que tinha de errado, seja de... Elas caçam todos os motivos, até se o banco estava um pouco mais inclinado para a esquerda do que para a direita, há um motivo no coração daquela pessoa para sair falando coisas da igreja que ela participava. E a gente vê isso com muita frequência ultimamente. Isso, por causa do uso das redes sociais, é algo que é mais acessível aos nossos olhos. Seja no Instagram, no YouTube, seja no Facebook, no WhatsApp. Essas informações martelam o nosso coração a todo momento. Mas quando a gente para pensar um pouco, isso já tinha naquela época de Jesus também. Isso não é algo que é novo, mas isso é tão antigo quanto qualquer outro pecado depois de Adão e Eva. Todos os pecados, conforme foram acontecendo, isso também já estava presente naquele século também.
E quando a gente para pensar sobre uma pessoa que ela sai da igreja, essas coisas elas não acontecem de um dia para a noite. A pessoa não acordou virada no tetel e ela saiu da igreja porque ela quis. Isso são coisas que vão acontecendo de pouquinho a pouquinho, como se fosse um trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha, ele gera fruto alguma hora, e é por isso que essa pessoa sai e larga da presença do Senhor. Quando a gente vê isso, a gente percebe que isso sempre começa quando há interpretações, quando há falsos testemunhos, quando há ideias, quando há achismo e quando há um pouco do antropocentrismo dentro de uma igreja. Conforme todas essas ideias passam diante do culto, isso migra no coração de uma pessoa como se fosse um solo fértil. Aquilo vira uma semente e cresce como uma árvore infrutífera, uma árvore como uma erva daninha que dá e estraga toda uma plantação. E é assim que saem pessoas de uma igreja. Nada acontece por acaso, nada acontece porque o diabo fez a cabeça daquela pessoa e ela sonhou e logo ela saiu da igreja. Não. Isso são trabalhos de pouquinho em pouquinho que o inimigo vem colocado dentro das igrejas e quando a gente percebe, logo as pessoas estão se afastando e falando mal da igreja também. E como eu falei, isso daí acaba acontecendo quando há coisas dentro de uma congregação, de uma igreja, que estão erradas durante um culto. Tudo que foge da palavra de Deus, tudo que foge daquilo que é perfeito e agradável, tudo aquilo que foge do Santo Espírito de Jesus Cristo e do próprio Senhor, foge também de um culto que é perfeito, de um culto que agrada a Deus, e assim vão se formando pessoas que vão se afastando da presença de Deus. Mas, Adriele, por que falar desse tipo de coisa em um culto? Porque uma ministração ela serve para alertar, ela serve para falar, para consolar e serve para ministrar aquilo que é a vontade do Senhor dentro da palavra de Deus. Não estou aqui para falar de mim, não estou aqui para falar dos irmãos, mas estou aqui para falar daquilo que o Senhor ele tem mostrado a cada dia mais. E se há tantas pessoas saindo da igreja, se há tantas coisas acontecendo no mundo, se Jesus Cristo está voltando, então a gente precisa estar alerta contra as coisas que estão entrando no nosso coração, no nosso dia a dia. Porque o que começa a entrar de mal é no nosso dia a dia e vai até o culto à noite. E se a gente não vigiar, seremos também enganados, seremos também como essas pessoas que saem da igreja. Isso não é algo que todo mundo esteja, como se não estivéssemos fácil de cair, difícil de cair no pecado. Na verdade, Jesus já falou que o coração ele é enganoso. Então, se o coração é enganoso, é porque ele sabe o que há de errado com o nosso coração. Ele sabe de onde vêm as malícias, sabe de onde vêm as injúrias, a falsidade. Isso vem de um coração contaminado pelo pecado, isso vem do nosso coração. E se não vigiarmos, também cairemos nessas ciladas do inimigo. Amém? Lá em 1 Coríntios, eu vou ler alguns capítulos diante dessa ministração. Os irmãos podem acompanhar, mas eu quero ler bem rapidinho. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 3 e 5, fala assim: mas o que a profetisa fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que os que falam em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Um primeiro ponto que eu quero falar nessa pregação é sobre a profecia. Quando a gente fala sobre profecia, todos nós já estamos acostumados a entender que a profecia ela se trata de uma revelação. Fulano de tal, vou revelar algo que Deus me falou para você. E pode ser que Deus use assim também. Não estou falando que eu vou limitar a Deus, que Ele não pode fazer isso. Ele pode tudo e todas as coisas. Mas, dentro da palavra de Deus, a gente vê que o dom da profecia, ele não é citado dessa maneira. Quando a gente vê Jeremias, por exemplo, profetizar, ele não profetizava bênção sobre aquele povo que estava entrando com a Babilônia toda naquele lugar. Ele falava, arrependa-se dos seus pecados, volte ao Senhor. Ele falava para que as pessoas estejam alertas com tudo aquilo que estava acontecendo.
Quando a gente fala sobre a profecia significa o porta-voz, ser um porta-voz do Senhor. Isso significa que isso está ligado, na verdade, sobre edificar, exortar e consolar e dar a visão àqueles que estão ouvindo. É para a gente que está no corpo da igreja ficar em alerta com aquilo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na igreja, que está acontecendo em tudo, no nosso trabalho, na nossa escola. É para a gente ficar alerta com as mazelas do inimigo e o que ele coloca durante o mundo para enganar o seu povo. É uma bênção quando a gente recebe a bênção de alguma coisa. É ótimo quando Deus revela que vai te dar algo, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer. Quem não gosta de receber uma bênção? Eu vou estar mentindo se eu falar, levantar a mão que eu não gosto, né? Mas a gente vê que na palavra do Senhor, Ele não quer só entregar bênçãos. Ele quer que o seu povo ele se santifique mais. A gente vê que Jesus, quando Ele fala aos fariseus, aos saduceus, Ele coloca a todo momento e ensina que não é por aquele caminho que eles devem andar, que não é aquilo que eles devem fazer. O mesmo serve para outros profetas, para Paulo, que não era aquilo que eles querem que os outros façam. Não está dentro da palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, está errado sim. E se a gente não lutar com as forças certas, com a palavra certa, a gente vai ser desviado da palavra de Deus. Vamos sair de um caminho dentro da igreja, e aí Jesus volta e a igreja toda fica. Os que estão lá de fora vão ver que todo aquele povo ficou e vão falar, uai, mas vocês não eram que estavam todos os dias dentro da igreja? Não eram vocês que liam, que falavam da palavra, mas o nosso coração não estava em retidão e nem estava num caminho certo que Jesus deixou. Se não estivermos no caminho certo, também não adianta estarmos o dia todo dentro da igreja e, na verdade, a palavra não frutificar da forma correta no nosso coração. Não adianta a gente sentar num culto, prestar atenção nos louvores e tudo mais, e chegar no momento da profecia e a gente não escutar o que a palavra de Deus tem para fazer. Pior, não adianta só a gente escutar, mas não praticar aquilo que Jesus deixou para que pratiquemos. Não adianta a gente estar fazendo todos esses rituais e orar e ler a Bíblia, mas viver como se o mundo fosse nada e, na verdade, Jesus voltar é só algo que falamos da boca para fora, sendo que, na verdade, o nosso coração, a nossa mente e tudo de nós está longe da palavra de Deus. Na verdade, nada vai adiantar. Tudo vai passar. Jesus vai voltar e a gente vai ficar como se não estivermos ligados naquilo que Jesus realmente deixou para nós fazermos. O dom da profecia ele é tão importante dentro da palavra que a gente tem pulado essa etapa. A gente, com certos rituais dentro da igreja, com certas formas de pensar dentro da igreja, a gente tem deixado de lado o que o verdadeiro dom da profecia ele fala. Haviam profetas e eles queriam a mesma coisa, era santificar aquele povo. É levar a voz de Deus para aquelas pessoas que não podiam vir com nitidez e falar, olha, você tem que se arrepender, porque senão você vai perecer sim no inferno. E Deus ele não quer que o seu povo pereça, Ele quer que ele tenha a vida eterna também. Ele quer santificar, Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer amar. Ele entregou o seu Filho por amor de nós, não foi em vão. Não foi para a gente viver no que a gente acha, nem naquilo, nesse tanto de ritual que a gente vive nos dias de hoje, para nada. Não é para ficar só como um pensamento vago na nossa cabeça, que a gente vai estar no culto e está tudo certo, e saímos e vivemos e está tudo a mesma coisa. Tudo vai passar. Uma hora a palavra ela também cessará. E quando ela cessar, se a Bíblia, por exemplo, for proibida no nosso local, no nosso país, o que de fato ficará dentro do nosso coração? Ou se surgir um anticristo, uma besta e a fera, será que o nosso coração vai estar dentro da palavra ao ponto da gente não negar a Cristo? Ao ponto da gente não se desviar da sã doutrina de verdade? Sendo a gente queimado ou não, seja a gente esquartejado em praça pública, tendo a nossa família massacrada, será que a palavra vai estar no nosso coração ao ponto de não negar, de não virar as costas para Deus? Porque é o momento que nós negarmos a Deus, aí não vai ter sacrifício que nos salve. Porque Ele falou, aquele que me negar diante de todos, eu também o negarei diante do Pai.
Então, isso tem que estar dentro do nosso coração. É por isso que o dom da profecia ele é importante, para alertar a igreja do Senhor. É para que a gente esteja atento à palavra verdadeira. Porque toda casa vai passar, o carro vai acabar, o trabalho vai cessar. E o que ficará de fato no nosso coração se tudo isso acabar? Quando tudo isso acabar? As bênçãos materiais, elas são uma bênção do Senhor também. Deus deu para nós desfrutarmos daquilo. Ele abençoa seu povo, Ele dá colheita, Ele prospera, Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele faz tudo isso, Ele pode tudo. Ele abriu o mar, Ele curou pessoas, Ele tirou demônios. Mas nada disso vale se não tivermos na palavra de Deus, não tivermos no caminho certo, se não cumprirmos aquilo que Ele deixou para cumprirmos. Tudo passará. Mas se não fizermos de acordo com a sua vontade, se deixarmos esse tipo de heresia entrar dentro da igreja e dos nossos corações, não vai adiantar nada, meus irmãos, estarmos dentro dessa igreja. Não vai adiantar nada estarmos dentro desse corpo e no final vivermos uma mentira dentro da igreja. Se não estivermos com nossos olhos atentos, o nosso coração embasado numa palavra, numa rocha sólida, todas as paredes elas desmoronarão. Quando o terremoto vier, tudo acabará. Tudo será detonado e não restará salvação para nós também. É por isso que o nosso coração tem que estar com a profecia certa, tem que estar com a palavra certa, tem que estar com aquilo que salva, que restaura mesmo, que repreende. Você está errado, meu irmão. Você está fazendo isso que não é do agrado do Senhor. Você tem que lembrar que nós somos falhos. Você e eu estamos no mesmo caminho, no mesmo barco. E se não fosse a glória de Deus, se não fosse a misericórdia e a graça, não importa o tanto de oração que fizermos, não importa o tanto de palavra que lemos, de quantas pessoas levamos a palavra, não restaria nada para nós se não fosse a glória de Deus, se não fosse a misericórdia dele sendo derramada todos os dias da nossa vida, se não fosse aquele sangue derramado no Calvário, não existiria ninguém que pudesse nos salvar, se não fosse o próprio Deus. Mas para isso a gente tem que lembrar que as coisas que estão escritas nesse livro, elas são para serem seguidas, e seguidas atentamente. Se o povo perece hoje em dia por falta de conhecimento, é porque lhe falta leitura da palavra. Falta uma direção que não se cabe a Adriele escolher o que é certo e o que é errado que está dentro dessa palavra, mas cabe a ela obedecer aquilo que está escrito. Porque se o Espírito Santo já deixou tudo aquilo que devemos fazer, ouvir, entender, guardar e fazer, então é isso e ponto final e acabou. Não existe o A, o B, o C, o D, ou o que eu quiser fazer. Não existe esse tipo de coisa dentro da palavra de Deus. Ou você vive, ou você não vive. Ou é sim, ou é não. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. E ponto, e acabou. Amém? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A segunda coisa que eu queria destacar nessa ministração seria do quanto que a gente está atrás de estar bem na presença de Deus. Sendo que nem todos os momentos vamos estar bem. E quando eu digo isso, pode ser que o dia mau ele venha e ele vá e tudo fique bem novamente. Mas eu sempre penso que e se o dia mau ele não se for? E se o deserto não acabar? E se o mar ele não se abrir? E se aquela cura ela não acontecer? E se aquele seu parente ele não voltar para Cristo? E se algo acontecer e tudo der errado e todos estejam na miséria? Como que estará o nosso coração diante de Deus no dia mau que permanece? Porque quando tudo vai bem, é fácil adorar Deus.
Quando tudo vai mal, mas passa, também é mais fácil adorar a Deus. Mas quando a dor ela permanece, talvez seja um pouco mais difícil estar presente na presença de Deus. É mais difícil glorificar, é mais difícil pensar em Deus, ou Ele tapou os seus ouvidos, ou Ele esqueceu de mim, ou talvez Ele nem exista, como a Sara bem disse, né? Muitas das vezes a gente se pergunta se Deus de fato existe no momento que tudo aperta. Mas e quando tudo acaba, né, na nossa vida? Mais ou menos como aconteceu na vida de Jó. Quando Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, ficou doente, teve lepra, e a única coisa que sobrou na vida dele foi o caco de telha para se coçar. O interessante na vida de Jó é que, independente de tudo, ele ainda conheceu a Deus e tudo lhe foi restituído. Mas é interessante que na vida já de João Batista, embora ele tenha até aberto os caminhos, falado sobre o Senhor, batizado Jesus, no final ele morreu. Ele foi decapitado e sua cabeça estava num prato para mostrar para a filha de Herodias, que era cunhada de Herodes naquela época. E aí onde está Deus no momento que alguém morre? No momento que tudo acaba? No momento onde você está num cárcere? Numa prisão? Quando tudo acabar, o nosso coração ainda tem que estar em Deus também. Talvez seja fácil a gente falar e a gente até glorificar que, nossa, realmente nosso coração tem que estar em Deus. Mas isso realmente tem que estar firmado no nosso coração para não pecar contra Deus. Porque a gente pode, assim como a gente pode glorificar a Deus naquele dia, a gente pode ser também como a mulher de Jó e falar, larga esse Deus e morre. Entrega tudo, acaba tudo, para que ficar sofrendo? Isso é tão sério quando a gente fala, porque a gente nunca sabe sobre o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui, tudo está bem, mas amanhã pode ser que tudo dê errado na nossa vida. E quando der, a gente tem que lembrar que o dia mau, ele também é bênção do Senhor. Paulo, ele tinha um espinho na carne que, mesmo ele orando a Deus, aquele espinho ele não tinha acabado. Deus não tirou o espinho da carne dele. Existem coisas na nossa vida que Deus ele não tira da nossa vida. Que Ele quer ensinar algo para a gente, que Ele quer que você continue glorificando mesmo com esse espinho. E Deus é um mistério, só Ele sabe o que Ele quer te fazer entender com esse espinho que Ele deixa aí dentro de você. O importante é entender que com ou sem espinho, Jesus ele continua no trono. É importante entender que mesmo que tudo vá mal, Deus ele continua soberano sobre toda a situação. Se entrarmos em um colapso de governo, de que tudo acabe, que tudo exploda, que existam guerras, que existam, sei lá, espiritual, seja carnal, seja física, mas que Jesus ele continua no mesmo estábulo. Ele continua assentado do lado direito de Deus. Ele continua no trono. Então, se sabemos que temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão grandioso, tão lindo, tão misericordioso, porque não merecemos nada, e mesmo assim Ele continua sendo bom na nossa vida, ainda nos mantém saudáveis. Eu digo isso aonde estamos, no nosso país, no Brasil, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão lá fora passando fome, existem pessoas que estão sendo abusadas, existem pessoas que estão sofrendo horrores, existem pessoas que estão sendo perseguidas, mas nós estamos aqui diante da presença de Deus. E essas pessoas também que estão sofrendo tudo isso, se elas conhecerem o nosso Deus, eu oro para que elas também vejam a mesma grandiosidade que nós vemos a Deus. Que esse momento, se ele não passar, a esperança não é que o mundo melhore. A esperança é que nós venhamos subir para um céu que nada lá de mal vai existir. Que lá vai ser soberano, que lá vai ser santo, que lá vai ter paz, vai ter alegria, uma alegria eterna. A eternidade, a alegria não está firmada nesse mundo que nós vivemos, porque aqui a gente só vai ter dor. Mas lá há uma esperança de algo melhor. De um Deus que é santo, puro, que vamos andar em lugares lindos. E Ele é o que vai importar mais naquele lugar. Como a Sarinha bem disse,
Não adiantaria nada do céu se não fosse a presença de Deus. Se não fosse o próprio Deus naquele lugar, o lugar poderia ser o mais lindo. Se fosse ele, não teria a mesma graça. Não teria o mesmo sentido ir para o céu. Então, quando a gente fala, lógico que a gente tem que orar sobre os momentos ruins, a gente tem que dar força aos irmãos, a gente tem que estar junto como um só corpo, como uma só união. Mas a gente nunca pode esquecer que Jesus, ele está acima do trono. E se ele dá um consolador a nós, ele vai consolar. Dos momentos mais difíceis aos melhores momentos, ele vai dar alegria e tudo ainda será para a glória dele também. Em Hebreus 4, vou tentar terminar aqui bem rápido. 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É interessante quando a gente fala sobre a palavra, porque nos dias a qual vivemos, é muito fácil ficar longe dela, ou até dentro de um culto, ter pouco tempo para se falar da palavra de Deus. Existem muitas coisas, existem muitos eventos, existem muitas oportunidades, existem muitos louvores, e há cultos que quase nem tem mais palavra. Eu acho até um pouco errado quando a gente fala, mas se o culto acabar agora, eu já estou saciado. Mas se não há palavra, o que sacia a nossa alma então? É só um momento? É só um glória a Deus e um aleluia? É só a oração? Não que seja errada a oração, né? Logicamente. Mas é um conjunto de coisas. Assim como uma oração, é interessante a forma de pensar que o passarinho, ele não voa só com um lado da asa. Não é só o direito, não é só o esquerdo. Todos têm que estar em união, têm que estar juntos, porque senão ele não voa. A gente sem oração, a gente sem a palavra, a gente sem um jejum, a gente não voa. A gente não existe direito. A gente não é crente direito, se a gente não tiver essas coisas. Então, um culto, ele tem que ter uma palavra sólida e eficaz. Não adianta a gente encher um culto com histórias, com testemunhos, eles edificam. Existem piadas no meio do culto, existem sonhos, existem revelações, mas nada disso fala sobre um culto que agrada a Deus. A hora da palavra ela é sagrada. Uma reunião é para ser dita a palavra de Deus. A reunião ela é dita para a gente falar aquilo que Jesus fez. Para nosso coração ele está fixado com aquilo que há de melhor. Entendeu? Quando a gente tira esses detalhes de um culto, a gente começa a viver um culto automático. A gente não se sacia mais. Eu posso contar quantos cultos eu já saí que não foi totalmente um culto para mim. Porque a palavra ela foi rasa, ela foi vazia, ela não teve embasamento, ela não teve falando sobre que Cristo morreu por nós, não falou sobre aquilo que o meu coração precisava se arrepender e discernir. E foi um culto para mim vazio. Aí muitas pessoas falam, a gente tem que se preparar durante o culto. Tem sim, mas se a pessoa que está pregando, ela não trouxer algo que está escrito na palavra, o culto ele fica vago sim também. E existem pessoas, aqui é porque nós estamos no meio crente, mas e se tivesse pessoas que estão no mundo das drogas, estão na prostituição dentro da igreja, estão com lascívia, estão no meio de pecado, emporcalhada, no meio de um lamaçal? Se a palavra ela não edificar, se a palavra não trouxer arrependimento, como é que essas pessoas se voltaram a Cristo? É por isso que tem muitas igrejas cheias demais, rechonchudas demais, de coisas que agradam a carne e esquecem que só a palavra ela edifica, ela salva e ela restaura. E se não tiver essa palavra primordial, o culto ele fica vazio também. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento também, que eu deixei aqui à parte, e eu vi um post há algumas semanas atrás também, sobre uma igreja que ela tem se prostituído
com dinheiro dentro da igreja. Aqui em João 2, fala assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Gente, isso é tão perigoso dentro da igreja, que é mexer como se fosse um estelionatário dentro de uma congregação. A gente tem que estar vigilante com aquilo de receber. Porque o que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. A gente não precisa cobrar para falar algo de Deus. Não precisamos cobrar. Isso eu já vi de pessoas subirem no púlpito e depois estarem cobrando a parte. De estar cobrando valores exorbitantes. De estar cobrando coisas que não devem cobrar, porque a palavra de Deus ela não serve para isso. Ela é para nos livrar do pecado. Ela é para encontrar o caminho da salvação. Então, que isso não venha entrar dentro da nossa igreja. Não prostituam a igreja de Cristo. Naquela época já existiam pessoas que faziam do templo de Deus uma negociação de coisas, de valores. E a palavra de Deus, ela ensina que não se deve fazer isso. Você trabalha, você é digno do seu trabalho, você rala, você vai no sol, mete a cara. Você vai e faz. Deus te dá condição de receber o dinheiro do seu suor do trabalho. Então, por que fazemos isso também dentro da igreja? Seja uma troca. Você faz isso e eu te dou uma oração. Você me abençoa nisso e eu faço algo para você. Não é uma troca de favores. Ou você dá de graça, ou você faz de graça, ou você não faz. Ou é melhor não fazer. Tem um versículo que menciona: ou você fala algo que é bom, ou você fica calado, que é melhor. Nas minhas palavras. Então, se for para a gente fazer algo que não for da graça de Deus, é melhor a gente não fazer. É melhor a gente não olhar, é melhor a gente não abrir a boca, é melhor a gente não mexer com o dinheiro, que isso desagrada ao Senhor. Isso queima a igreja, isso fala de quem nós somos, daquilo que... É por isso que tem muita gente que fala: mas se o pastor só está interessado no dinheiro, por causa de tantas igrejas que passaram e deixaram maus boatos para trás. Ou pessoas que vão... compram e não pagam também. Isso é falta de reverência com Deus e com as outras pessoas também. Isso é falta de caráter. Então, que isso não venha entrar dentro do nosso coração. Outra coisa também é sobre o antropocentrismo, que é o tal do show gospel, é o tal de cobrar, é o tal de fazer o melhor louvor. A Adriele vai lá e ela vai arrasar naquele louvor. Não é assim. Se a gente canta, é para Deus. Se a gente ministra, é para Deus. Se a gente tem uma oportunidade, é para Deus. Tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que foge disso vem do inimigo, sim. Tudo que há de bom em nós é Cristo, porque o restante é só a gente. É como trapo de imundície. A gente não serve para nada. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Se não fosse Cristo na minha vida, eu não poderia nem me chamar Adriele. Poderia ser qualquer uma batata, menos a Adriele. Tem que ser a Cristo. O ponto-alvo é Cristo. O brilho que brilha em nós é Cristo. Se não for isso, estamos também com o coração errado naquilo que queremos. E isso é algo que pode entrar muito fácil no nosso coração. Tanto sobre nos colocar no ego, como se estivéssemos acima, como também como se estivesse abaixo também. Sou indigno de receber uma misericórdia tão grande, e na verdade não é que somos dignos, mas Deus é misericordioso para nos perdoar também. Então, nem alto demais, nem baixo demais. Tudo tem que estar nivelado dentro da palavra de Deus, em perfeita harmonia.
estou já quase finalizando. E para finalizar, né, o caminho que estamos percorrendo é Jesus. No final de tudo, Ele é o alvo das nossas vidas. A gente corre, às vezes a gente para, a gente anda, a gente evita tropeçar, e é por isso que às vezes a gente vai um pouco mais devagar, mas a gente não para. Essa corrida, não importa quem chega primeiro, não importa se há poucos ou muitos ganhadores, a gente tem que saber que a gente tem que continuar. Não só continuar, mas ajudar aquele que está correndo também na fé. Esse alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa igreja, tem que ser o centro do nosso coração, da nossa mente, do nosso andar, do nosso respirar, tem que ser a verdade, o caminho e a vida para a gente continuar aqui nesse lugar. Amém, meus irmãos? Eu agradeço por essa oportunidade, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e que a palavra dele venha ser o ponto-alvo da nossa vida. Como o ar que respiramos, que Deus venha ser sempre o centro, venha ser verdade isso no nosso coração. Que Ele venha fazer morada em nós e não ser só visitante do nosso templo. Que isso venha ser todos os dias da nossa vida. E que tudo venha ser para a própria glória dEle, porque só Ele merece ser glorificado. Amém? Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade.